De volta com o programa Fala Doutor. Estou entrevistando hoje a médica especialista em medicina integrativa e oftalmologista, a doutora Maria Alice Rocha. Doutora Maria Alice, vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Pois não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uma quer saber aqui da área da oftalmologia. Doutora Maria Alice Rocha, boa noite. Sou Tânia Montalvão, gostaria de saber: quando detectado vasos sanguíneos produzindo sombras ópticas na retina, há necessidade de cirurgia? Outra dúvida: o uso frequente de celular, principalmente à noite, no caso acima citado, afeta a visão? Essa pergunta para mim está um pouco vaga, porque na verdade ela está falando do que ela entendeu o que ela tem. Eu acho que isso aí é importante fazer um exame de fundo de olho para saber exatamente o que é. Certo. Com relação ao celular, como eu falei antes, o celular à noite ele afeta muito o sono. E no caso, por exemplo, de criança, o uso abusivo de celular, já tem estudos que mostram que ele pode aumentar a progressão da miopia, acelerar a progressão da miopia. Então não é bom usar abusivamente o celular, nem à noite nem de dia. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Excelente programa, precisava ouvir esse programa hoje. Estava muito triste e desesperançosa. A doutora Maria Alice me trouxe um alento, uma vontade de viver diferente. Que bom. Que ótimo, muito obrigada. Natália Nunes do Centro. Mais perguntas aqui. Deixa eu lembrar aqui o Rogério Rangel, nosso amigo, né? Excelente médica, minha médica há mais de 10 anos. Aliás, de todos aqui em casa. Mais aqui. Estou andando cansado e sem ânimo para a vida. Estou com uma fadiga enorme e sentindo mal-estar. Devo começar por onde? O Marco Antônio de Esplanada. Olha, eu acho importante avaliar várias coisas, né? Uma coisa simples para começar é cuidando de alimentar bem. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, tirando muito o açúcar da dieta, bebida alcoólica, tirando alimentos processados. Eu falo alimento processado, gente, é presunto, salame, essas coisas embutidas, né? Salsicha, essas coisas que a gente compra em supermercado. Começar a comer comida de verdade, aquilo que você compra no mercado. Eu falo que a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. Isso é um bom começo. Outra coisa, um programa de atividade física. A pessoa que faz atividade física, ela consegue liberar endorfinas. Endorfinas são os antidepressivos naturais que a gente tem no corpo. Se você faz uma caminhada de 1 hora, quando você chega, você está muito mais feliz do que quando você saiu de casa. O pessoal fala isso mesmo, né? Que parece que o hábito do exercício te traz um pouco mais de felicidade, né? Traz. É endorfina? Endorfina. É o antidepressivo natural do corpo. Então, isso é um bom começo. Mas se for uma fadiga persistente, ela tem que ser investigada. Às vezes a pessoa tem alguma deficiência nutricional que precisa ser suplementada. Às vezes ela tem algum problema hormonal que precisa ser corrigido. Tem uma série de causas de fadiga. Mas seguindo as coisas mais simples, outra coisa é dormir bem. A pessoa precisa ter qualidade de sono para que ela acorde bem disposta. É aquela história que eu falei do ritmo circadiano. A pessoa que vai dormir 2 horas da manhã, acorda às 10 da manhã, não é a mesma coisa daquele que dorme cedo e acorda cedo também. A disposição é outra. Mas, mesmo dormir na mesma quantidade de horas? Mesmo dormir na mesma quantidade de horas. A gente precisa dormir mais cedo, porque tem um hormônio que chama hormônio do crescimento, que quando a gente é criança, ele faz a gente crescer. Quando a gente é adulto, ele serve para restaurar as células que estão lesadas no corpo. Por quê? Poluição ambiental, poluição eletromagnética, má alimentação, isso danifica muito as células do corpo da gente. Então, para restaurar, a gente precisa da ação desse hormônio. E ele só funciona na hora que a gente está dormindo. E é enquanto esse horário que eu te falo que era do Homem das Cavernas. É quando o sol se põe até quando o sol sai. Então, a pessoa que, por exemplo, dorme pouquíssimo, troca a noite pelo dia, ela envelhece mais rápido, muito mais rápido. Infelizmente, há muitos profissionais, né? Tem. Que por obrigação, ou por falta de opção, na realidade, né? Trocam a noite pelo dia. Então, eles vão ter problemas. Mais rápido.
Aham. Por isso que você sabe que os avós da gente falam assim, a noite perdida ninguém recupera, né? Verdade. Não é? Verdade. Vamos aqui. Que programa esclarecedor, excelente. Pegou aqui a leva do síndrome do intestino irritável que a gente falou, né? Síndrome do intestino irritável tem cura? Estou com a barriga de modo geral inchada, cheia de gases, com vontade de vomitar, tendo azia e poucos enjoos. Tenho uma gastrite pequena, estou com o emocional abalado. O que devo fazer? Começar por onde? A Ana Alice do Cândida Câmara. Síndrome do intestino irritável tem cura sim. Começa pelo padrão alimentar. A pessoa tem que mudar o estilo da alimentação. Mas nesse caso, como o caso dela já é um caso mais complexo, precisa de orientação profissional mesmo individualizada. E remédios ou mudanças de hábito, mudança de alimentação? Há remédio para esse problema? Eu não diria remédio, eu diria suplementos. Suplementos, né? Muitos suplementos podem resolver, mas com mudança de hábito também, né? Aham. Vamos lá. Doutora, oftalmologia, no seu caso, aliando os dois, né? Ela emprega também a medicina integrativa? Sim. Eu acho que uma vez que a gente põe o pé na medicina integrativa, a gente não consegue separar o que você faz daquilo que você pensa, né? Uhum. Então, eu aplico muito dos conceitos da medicina integrativa na oftalmologia. Então, eu acho que quem consulta comigo há algum tempo já sabe que eu era uma pessoa antes da medicina integrativa e agora eu sou outra pessoa. Porque a gente passa a abordar o ser humano como um todo. Não é só um olho e pronto. É um olho que está dentro de um corpo. E a gente trata aquilo ali como um todo. Então, realmente é diferente. Aquela telespectadora que mandou a pergunta sobre espiritualidade tem influência na saúde, ela mandou aqui, ela é com sua colega médica, né? Sou Maria Luísa, ginecologista, gostei da sua fala, como mudanças de hábito podem melhorar nossa qualidade de vida, conhecer o próprio corpo e funções. Tenho visto alguns pacientes que ao perguntar por sua menstruação, ela tem que apelar pelo aplicativo, não sabe mais como está seu ciclo. Verdade, né? Eu acho interessante, Afonso, a gente delegar a responsabilidade para a pessoa. Porque foi-se o tempo que a pessoa chegava e despejava em cima da mesa do médico uma pasta cheia de exame, de receita e não sei o quê. Então, é importante o paciente ter consciência que ele deve ser o gerente da própria saúde dele e não o médico. Então, a partir do momento que você delega funções para o paciente se sente mais importante e mais responsável. Então, acabou o tempo desse negócio de o médico resolve, o médico faz. Não, a pessoa tem que ter responsabilidade. Porque quem vai sair para fazer um exercício na academia é o paciente. Quem vai pôr a comida no prato é o paciente. Então, eu acho importantíssimo a gente passar essa responsabilidade para o paciente e não ficar agarrando toda a responsabilidade para a gente. É bem interessante quando você delega essa função. A pessoa se sente mais importante para a própria vida dela. Uhum. Olha, interessante que a doutora Maria Luísa aqui falou, né? Ao perguntar pela menstruação da paciente, ela apela pelo aplicativo, né? Para poder olhar como é que tá, né? Quando que foi. Aí eu te pergunto, com alguns gozam, né? Chamam de pai Google de Aruanda, outros chamam de doutor Google. É o sabe tudo desse planeta, né? É verdade. A pessoa já chega hoje, eu, por exemplo, no meu escritório, chega lá, doutor, que eu já sei isso, aquilo outro, na área jurídica, né? Uhum. Até te dando um receituário do que você deve fazer. Na área da medicina deve estar igual, né? A mesma coisa. Mas o que eu acho interessante, tem dois lados, né? Tem um lado ruim, porque a pessoa, ela às vezes pega informações erradas, porque não procura a fonte, né? De onde que vem aquela informação, porque informação séria se procura nas bibliotecas do PubMed e nos trabalhos científicos. E isso não tem no Google, né? Muitas vezes não tem. Agora, o que eu acho interessante é que a pessoa se interessa pela doença que tem e discute com o médico. Isso obriga o médico a estudar mais, né? Então, porque o paciente já chega com um diagnóstico, com uma suspeita de um diagnóstico, já estudou, já leu, e ele questiona muito.
Porque foi-se o tempo que o médico virava a pessoa e falava, você tem isso e faz aquilo. O paciente discute com o médico, eu acho isso interessantíssimo. Não é que eu acredite em todas as informações que o paciente traz, né? Muitas vezes são informações erradas. Então a gente tem que filtrar a fonte para poder acreditar naquilo que a gente está lendo. Eu mesmo tive uma experiência recente disso. Eu fiz uma radiografia torácica, né? Aí, na hora que eu vi o resultado, eu peguei, antes de levar para o médico... Dr. Google. Eu fui no Dr. Google, né? Aí, pela leitura que eu fiz no Dr. Google, eu estava com câncer e com poucos dias de vida. Aí fui lá no nosso grande pneumologista, o Dr. Fernando Colares. Ele, Afonso, você não tem nada. O seu tá limpinho, tá igual de menino. Eu falei, graças a Deus, doutor. Quer dizer, realmente é um perigo, né, doutor? É um perigo. É um perigo. É um perigo. É uma faca de dois gumes, né? É. Vamos a mais um intervalo? Antes do intervalo, vamos a mais uma Pílulas de Saúde do Grupo Ressonar. Olá, vamos falar para as gestantes, especialmente sobre ultrassons morfológicos. A ultrassonografia é muito importante durante todo o período pré-natal. Existem 2 exames de ultrassom especiais, que são os morfológicos. O morfológico do primeiro trimestre, que é realizado entre a 11ª e 14ª semanas, e do segundo trimestre entre a 20ª e a 24ª semanas. Estes exames estudam toda a morfologia do feto, além de rastrear possíveis alterações cromossômicas. Converse com seu médico e siga corretamente o seu pré-natal.